Olá, pessoal! Nós estamos aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre o Covid-19 e a ivermectina. E uma excelente notícia: a ciência avançou e cada dia mais ela está comprovada como eficaz contra o Covid-19. Então, por que tanta resistência em adotá-la nos protocolos? Isso nos faz pensar que talvez existem causas não muito nobres subjacentes. Eu sou a doutora Lucy Kerr, o CRM 20.963. Nesta exposição, nós pretendemos falar sobre algumas novidades científicas da ivermectina para tratar e prevenir o Covid. Nós vamos descrever um segundo mecanismo de ação da ivermectina no Covid-19. As primeiras evidências surgem de que ele existe. Fantástico, né? Um segundo mecanismo de ação contra o vírus. Doses de medicamentos que são estudadas in vitro e in vivo, será que elas são comparáveis? O Covid-19, ele é eficaz na produção de uma imunidade prolongada, tipo você teve hoje o Covid e não vai ter de novo? Se isso não é verdade, qual é o significado disso para as vacinas? Existe evidência de que a ivermectina realmente previne o Covid-19? E se administrada em larga escala na população, como sabemos que estão sendo usadas em várias cidades brasileiras, será que isso pode reverter essa pandemia? Vamos falar das cidades que estão utilizando isso, fazer comentários sobre ela, sobre países e até sobre regiões, porque existem extensas regiões na África que assim o fazem. E vamos falar, em particular, da experiência do tratamento massivo em Itajaí, porque ele fez o que outras regiões não fizeram: planejamento, implementação organizada, regras oficiais obedecidas. E por que então, se temos tanta coisa favorável, a ivermectina tem sido alvo de campanhas difamatórias? O problema do Covid-19 não é pequeno. Na verdade, nós conhecemos ainda muito pouco sobre essa doença, que tem uma evolução incerta, muitas nuances, muitas facetas. A coisa está tão complicada que a própria Organização Mundial da Saúde várias vezes já se disse e desdisse sobre as suas recomendações. E o tamanho é realmente muito grande desse problema. E uma das grandes dificuldades que nós também enfrentamos no Covid é que ele não é muito bom para produzir uma boa imunidade, aquela que nos proteja bastante tempo de readquirir essa doença novamente. Esses anticorpos, eles costumam desaparecer já quando o indivíduo está começando a convalescer da doença, em muitos pacientes. E 3 meses depois, muitos deles já não têm nada e podem adquirir novamente. Ainda que alguns estudos, como, por exemplo, um publicado no Cell mais recentemente, em maio de 2020, tem alegado que nós temos uma imunidade celular boa, de defesa, feita pelas células T. A verdade é que isso não consegue explicar por que os pacientes voltam a ter a doença. Quanto mais a gente conhece do Covid, mais premente se torna a necessidade de uma solução imediata. E pode ser que a ivermectina seja essa solução. Quantos dos pacientes com Covid-19 têm realmente grande chance de morrer da doença? Essa resposta é muito importante nós termos para saber os tratamentos que funcionam ou não funcionam. Porque, obviamente, muitos pacientes vão se curar sozinhos. E qual é esse percentual? Felizmente,
Isso foi deslindado por um trabalho maravilhoso realizado na China, com quase 45 mil pacientes, onde eles demonstraram que 81% deles, eles se curavam sozinhos, com manifestações muito leves e discretos, tinham muito boa imunidade, 14% já eram graves e 5% gravíssimos. Ou seja, qualquer tratamento que se dispuser a tratar o COVID tem que atingir esses 19 pacientes, que são os que têm grande chance de morrer, porque a mortalidade hospitalar chega a 20% em todos eles, mas aqueles que vão para o UTI, que são os gravíssimos, quase metade deles, 40%, vão a óbito. Ou seja, essa informação nos diz uma coisa com muita segurança. Qualquer método que se propuser a tratar o COVID-19 tem que curar esses 19% dos pacientes graves e gravíssimos, senão não terá nenhum significado. Seja vacina, seja uma droga, ela tem que atingir muito além dos 81% de curas para ser efetiva. E reduzindo drasticamente aqueles que têm grande chance de morrer. A ivermectina tem chance de ser a droga do COVID-19? Pois é. Os resultados são tão espetaculares que surpreende os médicos. O Dr. José Natálio Redondo, da República Dominicana, quando ele tratou 1.300 pacientes, ele declarou entusiasmado que havia curado 99% deles com a ivermectina em 8 a 10 dias apenas. Foi francamente incrível, uma dádiva do alto. Essas foram as suas palavras literais. Dr. Peter Hiebert, médico intensivista da Flórida, que acompanhou a evolução de muitos pacientes graves com Covid, comentou os resultados espetaculares quando os pacientes internados na UTI recebiam a ivermectina. E ele disse: os resultados foram tão surpreendentes porque essas pessoas com graves danos pulmonares tiveram uma rápida regressão da insuficiência respiratória e seu curso clínico se estabilizou, pasmem agora, em 24 a 48 horas. Nós estamos falando de pacientes gravíssimos com insuficiência respiratória e a resposta é realmente espetacular. E nós tivemos um paciente muito grave, com hipóxia, com um oxímetro no pulso todo o tempo, e nós também tivemos uma experiência surpreendente da normalização da oxigenação desse sangue em 19 horas após a administração de uma dose terapêutica, que, no caso, é bem maior do que a dose que nós utilizamos para a profilaxia. Vamos, então, ver esse estudo recente favorável à ivermectina. O estudo foi realizado em Bangladesh, no primeiro hospital afiliado da Universidade de Zhejiang, e foi feito no dia 12 de 5 a 5 de 6 de 2020, com 181 pacientes com Covid subdivididos em 2 grupos, um de 60 pacientes recebendo uma dose padrão, que eu considero baixa, de ivermectina de 200 microgramas por quilo de peso, com dose única, que também consideramos baixa, e associada a doxiciclina de 100 miligramas 2 vezes ao dia por 10 dias. O grupo B, de 56 pacientes, tomava hidroxicloroquina 400 miligramas no primeiro dia e 200 miligramas 2 vezes ao dia por 9 dias, mais azitromicina de 500 miligramas diariamente. E qual foi o resultado desse estudo? O grupo A da ivermectina, 100% deles ficaram ótimos em média de 5 dias e o PCR negativo em torno de 8 dias. Já o grupo B não recuperaram todos os pacientes e o PCR negativou em 9,3 dias.
O resultado do tratamento, o efeito adverso e a segurança da combinação da ivermectina com a doxiciclina foi considerada pelo grupo superior ao uso da hidroxicloroquina com azitromicina nos casos leves e moderados de Covid-19. Mas eu tenho uns comentários a fazer sobre este estudo. A dose de ivermectina foi muito baixa e os resultados teriam sido ainda melhores com menos dias de recuperação se ela, em vez de ser dose única, tivesse sido dada em 3 dias consecutivos em uma dose maior do que aquela que foi utilizada. Observem também que a hidroxicloroquina foi dada por 9 dias consecutivos e teve muito mais efeitos colaterais do que o grupo A, que recebeu a ivermectina. Esse estudo de Glorial e colaboradores também utilizaram a ivermectina, mas associada à hidroxicloroquina e azitromicina. Somente 16 pacientes receberam a ivermectina e os outros a hidroxicloroquina e a azitromicina. E todos os pacientes que tomaram a ivermectina ficaram curados quando comparados com o grupo controle, que teve um pior resultado e ainda por cima 3% de óbito. 2 pacientes morreram. O tempo médio de hospitalização daquele grupo que tomou ivermectina foi quase a metade do grupo controle, tipo 7 contra 13 dias, né? Então, bem menor. As conclusões: o uso adicional da ivermectina ao tratamento da hidroxicloroquina e azitromicina teve uma eficácia melhor. Menor tempo de internação, quase metade, comparado com outro grupo, e relativamente mais seguro, porque nesse grupo não morreu ninguém. Eu gosto muito desse estudo que foi realizado na Flórida sobre a ivermectina com 280 pacientes com Covid moderado a grave. Então, nós já pegamos na fase 2B e 3 este grupo aqui. Então, foi muito legal. Eles estavam hospitalizados em 4 hospitais da Flórida e todos tomando hidroxicloroquina com ou sem azitromicina. Mas 173 pacientes desse grupo também tomaram a ivermectina, contra 107 pacientes que não tomaram a ivermectina. Segundo o Dr. Mobi Sayed, que dá muitas aulas sobre Covid, e ele tem cursos de pós-graduação para médicos, é um indivíduo muito gabaritado, é um microbiologista, ele disse que esse estudo foi quase um duplo cego, porque quem decidiu se ia receber ivermectina ou não foram os médicos, porque alguns estavam sabendo que a droga era boa e deram, e outros não. Isso foi um estudo retrospectivo. E a menor mortalidade ocorreu no grupo com ivermectina. Lembre-se que esses pacientes já são graves ou gravíssimos, 40,4% a menos de mortalidade no grupo da ivermectina. Mas 75 pacientes estavam internados na UTI. E esses foi mais impressionante ainda, porque a mortalidade foi 52% menor no grupo que tomou ivermectina do que no grupo que não tomou. E se relatou que em 1 ou 2 dias se reverteu completamente a hipóxia nesses pacientes. Resultado rápido, eficaz, fulminante, mesmo em pacientes gravemente enfermos. E isso indica uma rápida absorção e distribuição da ivermectina que foi administrada. As conclusões: a ivermectina foi associada a menor mortalidade durante o tratamento de Covid em pacientes com hipóxia, ou seja, graves, e que necessitaram de suporte ventilatório, ou seja, precisaram do respirador. E ela foi eficaz na fase 3 do Covid. O Dr. Peter Heibert, médico intensivista da Flórida, comentou esses resultados.
Este medicamento é usado há mais de 30 anos por milhões de pessoas em todo o mundo e é muito seguro. Entendemos completamente seus efeitos colaterais. Os resultados observados nos pacientes foram tão surpreendentes porque essas pessoas com graves danos pulmonares tiveram uma rápida regressão da insuficiência respiratória e o curso clínico se estabilizou em 24 a 48 horas. Os efeitos de uma dose única em pacientes tão gravemente enfermos não podem ser ignorados. Qual o grau de segurança da ivermectina? Quais são as consequências se nós dermos uma superdosagem da ivermectina? Gente, uma coisa fantástica sobre o nosso organismo e a ivermectina é que ele consegue tolerar uma dose da medicação até 10 vezes maiores do que aquela dose que está na bula aprovada da Anvisa, de 200 microgramas por quilo de peso e que também foi aprovada no Food and Drug Administration dos Estados Unidos. E foi constatado em vários trabalhos que há um potencial de nós termos uma melhora dos benefícios da ivermectina no COVID-19 quando nós utilizamos doses mais elevadas ou mais frequentes. Isso acontece principalmente em obesos, porque a ivermectina tem muita afinidade pelo tecido adiposo. Se você não aumentar a dose nesses pacientes significantemente, você não vai conseguir aquela dose circulante da medicação que é necessária para fazer a inibição do processo viral ou infeccioso ou qualquer outro tipo que você esteja tratando com a droga. E o nosso organismo, para nossa felicidade, tolera dose oral de até 10 vezes acima dessa que foi aprovada, como foi demonstrado em vários trabalhos. O primeiro deles foi de 1989, por Lancas e colaboradores, depois teve o de Guzzo, Grecht, de 1999, 2002, e mais recentemente de Shen e colaboradores em 2011. E as doses mais altas de ivermectina, o bom é que foi demonstrado que são seguras. Então, todos esses trabalhos demonstraram que, utilizando dose de 200 microgramas por quilo de peso, 10 vezes acima do que está na bula, outros de até 3.000 miligramas por quilo de peso em doses divididas em uma semana, todas elas foram muito bem toleradas pelo nosso organismo. E a ivermectina, dessa forma administrada, tem um potencial muito grande para melhorar a resposta do efeito que se deseja obter. Será que é certo nós dizermos que a dose que é aprovada para a utilização da ivermectina não é a dose ideal para o tratamento do COVID? Será que isso é certo? Isso é o que a doutora Virginia Smith e colaboradores disseram. E eles fizeram uma simulação com um modelo farmacocinético, fizeram uma administração única, depois repetiram outra administração e as concentrações que ela conseguiu atingir no plasma não seriam compatíveis com aquelas que foram utilizadas in vitro e que conseguiram inibir o desenvolvimento do COVID-19. Lembra aquele famoso experimento do australiano, né? Pois é, isso está certo ou errado? Está errado, porque a doutora Smith pressupôs que a ivermectina funciona como um inibidor. Ele precisa atingir aquela dose para conseguir inibir o crescimento do COVID-19 e, portanto, compara a dose de atingir pelo menos 50% no plasma daquilo que foi preconizado in vitro para conseguir inibir aquilo que estava existindo no organismo de COVID-19. Acontece que essa doutora esqueceu
que existem inúmeros estudos clínicos que dizem que a ivermectina não funciona como inibidor. Ela não é dose dependente. Portanto, essa conclusão dela está errada. E, além disso, ela esqueceu uma coisa importantíssima que um farmacologista não tem o direito de esquecer, que dentro do organismo a ação de uma droga é diferente do que aquela observada in vitro. Então, ele comparou praticamente um sistema binário in vitro que foi feito na Austrália com o nosso organismo, que nosso organismo tem muito mais coisas que uma placa de Petri não tem. Isso é clássico, nós não podemos transformar o estudo in vitro em um estudo in vivo, feito no nosso organismo, e esperar que isso funcione igual. Isso é um erro primário. Dentro do nosso organismo, nós temos muitas outras coisas onde a medicação interage. Ela vai interagir com o nosso sistema imunológico, ela vai interagir com o nosso sistema hormonal, metabólico, enzimático, digestivo, excretório, ou seja, tem muitas coisas que podem, inclusive, bloquear a ação daquela droga ou ainda potencializar ela nos seus efeitos no organismo, porque há interação com o nosso corpo. Este comentário refletiu uma ignorância farmacológica e médica muito grande, porque ela não poderia ter extraído essa conclusão de comparar aqueles resultados esperados do estudo de Monash com aquele que ela fez injetando e esperando para ver se aquelas doses eram atingidas no corpo humano. Não, não funciona assim. Por isso que é indispensável nós transformarmos um estudo in vitro em in vivo, ou seja, feito nas pessoas. Isso daí, por exemplo, aconteceu com a hidroxicloroquina. Ela funcionou maravilhosamente bem in vitro. Quando ela foi aplicada no organismo humano, se verificou que ela só funcionava nas fases iniciais do COVID e funcionava melhor se estivesse associado à azitromicina. Então, foi necessário um teste in vitro para se saber isso. A ivermectina, já pelo contrário, ela consegue atuar nas 3 fases do COVID-19 e reduziu, como nesse estudo da Flórida, 52% da mortalidade em pacientes que já estavam com respirador, estavam no UTI, estavam muito mal. Se isso fosse verdade, Dr. Smith, a dose aprovada do FDA, da ivermectina, que foi aquela que foi administrada neste caso, funcionou como tratamento para o COVID-19, certo? Então, é melhor mudarem a essa versão, porque contra fatos não existe. Outra coisa muito interessante da ivermectina, que além dessa questão da dose, você dá uma dose muito menor do que aquela que foi feita na placa de Petri in vitro e ela funciona. E ainda mais, ela tem efeitos prolongados, atuando contra agentes patogênicos. Pode ser o vírus, pode ser bactéria, pode ser os parasitas. A meia-vida da ivermectina, ela é muito curta, seria 18 horas. Meia-vida é o tempo que ela fica circulando no organismo. 18 horas, metade já se foi, um dia inteiro, praticamente 48 horas, já foi quase tudo. Entretanto, desde William Campbell, já se demonstrou que o efeito era mais prolongado do que a dose permanecia em circulação. Uns dizem que isso é por causa que tem metabólitos e que eles atuam 4 vezes mais do que o tempo que a droga fica. Outros dizem que é efeito imunorregulador da ivermectina. Outros dizem que a droga fica sendo reabsorvida várias vezes no intestino e ela recicla. A verdade verdadeira é que nós não sabemos ao certo porque ela atua por um tempo maior do que ela fica circulando e detectável no sangue.
E é possível que esse prazo seja até maior. Foi o caso do Asilo de Idosos de Toronto. Esse caso do lar de idosos de Valleyville, em Toronto, no Canadá, foi bem interessante, porque em fevereiro de 2020, eles tiveram um surto de sarna. Eram 170 pacientes e que então foi administrado a ivermectina. Os moradores do quarto andar, onde ocorreu o surto, receberam a dose mais alta da medicação. O resto recebeu uma dosezinha profilática convencional. E os funcionários, nenhuma. Os médicos, nenhum. As enfermeiras, nenhuma. Em março, eles tiveram um surto de Covid. Atingiu muitos funcionários, enfermeiros, médicos com Covid, mas somente 6 pacientes contraíram o Covid e todos muito levemente. E eles eram tudo paciente de 89 para cima, pacientes muito idosos. E justamente o do quarto andar eram os pacientes mais graves, eram os pacientes que mais precisavam da equipe, que tinham maior contato com essa equipe, que estavam totalmente livres da doença. Nenhum paciente do quarto andar que recebeu a maior dose de ivermectina contraiu a doença. E o espaço de tempo foi maior do que aquele que está estabelecido que a ivermectina teria droga circulando no sangue. Então, provas indiretas de que a ação é bem maior do que o tempo de circulação da droga e por isso que ela funciona preventivamente. Mas temos novidades no mecanismo de ação da ivermectina? Temos sim, e ela é a chave para explicar seu poderoso efeito antiviral. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de replicação viral no caso do Covid. Vejam esta representação do Covid mostrando todos esses espetinhos que tem na sua superfície. Eles são formados por uma glicoproteína chamada spike, que lembra muito o espeto de português. Pois bem, ela é uma proteína absolutamente essencial para o vírus grudar na parede da célula, na sua membrana, aderir, praticamente se fundir com ela e começar a provocar esse afundamento onde a membrana da célula envolve completamente o vírus e forma uma bolha com essa membrana celular que se chama capsídeo, né? E esse capsídeo é quase que 100% formado pela própria membrana da célula. Esse processo de englobar o vírus e formar o capsídeo é chamado de endocitose. E do jeito que ele entrou, quando ele consegue se replicar, ele sai, soltando seus filhotinhos por brotamento. Então, gente, e essa glicoproteína dos espetinhos parece que tem uma importância muito grande para a ivermectina atuar e bloquear a ação do Covid. Pois bem, até recentemente, gente, nós só tínhamos conhecimento de um mecanismo de ação da ivermectina para bloquear o desenvolvimento do Covid-19, que seria atuando naquelas importinas alfa e beta, proteínas que ficam no citoplasma da célula, mas que impedem a entrada do vírus dentro do núcleo onde ele vai se replicar. Então, sem chegar no núcleo, a ivermectina teria impedido a ação do vírus. Entretanto, um autor, Dyer M., em maio de 2020, descreveu um outro mecanismo de ação
do SARS-CoV-2, agora utilizando aquela glicoproteína dos espetinhos e impedindo ela de fazer aquele processo de aderência, de fusão com a membrana celular, que é fundamental para o processo da endocitose abraçar com a membrana o vírus e carregá-lo para dentro da célula. E ele avaliou mais de 100 medicamentos quanto ao potencial de bloquear a proteína spike. E ele constatou que deu ivermectina na cabeça. Em segundo lugar, heparina e azitromicina, que a heparina ficou um pouco questionada, segundo ele mesmo, porque ela também tem um efeito de inibir as tromboses, que nós sabemos que ocorre muito no SARS-CoV-2 ou COVID-19. O único detalhe que eu quero enfatizar é que essa pesquisa tem apenas uma primeira apresentação aos médicos, à comunidade científica, e precisará ser. Então, enquanto aguardamos essa ação anti-spike da ivermectina ser confirmada por outros pesquisadores, vamos dar uma olhada o que ela tem feito de bom em Porto Feliz. Dr. Cássio Prato é prefeito de Porto Feliz desde 2017. É intensivista, foi secretário de saúde por 2 vezes e ele adotou desde o início da crise de Covid-19 um protocolo muito legal para tratar a sua população e teve muito sucesso na condução da doença. E uma das coisas que ele fez foi adicionar a ivermectina no tratamento do Covid-19. Ele chegou a fazer, no início da crise, um teste quando nós não sabíamos direito se ia ou não funcionar a ivermectina, dando para um quarteirão inteiro da cidade a ivermectina e no outro adjacente nenhum. Pois bem, todas as pessoas da quadra que receberam ivermectina não tiveram a doença e na quadra vizinha várias pessoas adoeceram com Covid. Ele também recomendou que toda a equipe médica tomasse a ivermectina, se protegesse com ela preventivamente. E todos os médicos aceitaram, exceto 6, que falaram que não iam tomar a droga. Eles tinham liberdade, obviamente, de optar, são suas vidas. Pois bem, todos os médicos que tomaram ivermectina, nenhum deles adquiriu o Covid, mas os 6 que não tomaram tiveram Covid. Foi igualzinho ao nosso grupo de WhatsApp, que todos os médicos que tomaram e continuaram atendendo em hospitais, nenhum deles adquiriu a doença, inclusive quando seus próprios familiares adoeceram com Covid. Vocês se lembram daquela proposta para interromper a pandemia do Covid com ivermectina do Dr. Karl Hussmann, médico de Nova York? Pois bem, ele dizia para a gente aguardar aquela distribuição em larga escala da ivermectina realizada na cidade de Trinidad, Bolívia, capital de Beni, desse país. E se por acaso houvesse uma diminuição radical dos casos de Covid nessa cidade, a ivermectina deveria ser adotada como profilaxia e tratamento pelos outros países. E daí os governos concordariam em produzir ivermectina em larga escala, subsidiando os laboratórios, e esses governos distribuiriam a ivermectina para toda a população mundial, e daí, obviamente, o Covid não seria erradicado, mas causaria muito menos mortes do que causa hoje, seria praticamente uma doença banal e a vida voltaria ao normal. Importante a gente saber que não está se formando a imunidade de rebanho, que seria muita gente infectada. Gente, nós precisaríamos de pelo menos metade da população infectada pelo Covid e com altos níveis de anticorpos em circulação, para que nós atingíssemos essa imunidade de rebanho. Era tanta gente ao seu redor protegido que as pessoas já não passariam com frequência de um para o outro.
todos teriam que ter, ou pelo menos uma vasta maioria da população, teriam que ter IgG anti-Covid positivo. O IgG é o anticorpo definitivo que realmente nos protege da infecção de novo pelo mesmo vírus. Pois bem, será que isso é verdade? Não é verdade. A população de IgG positivo, mesmo daquelas pessoas infectadas, é muito pequena. O Covid-19, ele estimula muito pouco a imunidade natural e ela começa a desaparecer já na convalescença. 3 meses depois, a maioria dos pacientes já não tem mais anticorpos contra o Covid. Mas as boas notícias existem. Existem inúmeras comprovações científicas que estamos no caminho certo com a ivermectina. Vamos ver Trindade. Trindade, na Bolívia, planejou tratar o Covid-19 profilaticamente com antecedência, saiu até reportagens no hospital sobre isso. Dr. Marcos Antônio Laracchia Ponte foi um médico que preparou embasamento teórico e empresários locais. Antes de iniciar o estudo de Trinidad, o médico Marcos Antônio Aponte listou as vantagens da prevenção secundária com a ivermectina. Ele disse que medicar continuamente as pessoas assintomáticas faria com que elas parassem de transmitir o vírus. E tratando aqueles que estavam incubando a doença e replicando o vírus no momento que seria feita a campanha, aumentaria a chance de um prognóstico melhor até delas mesmas e diminuiria o número de pacientes que chegaria ao sistema de saúde desafogando, diminuindo a mortalidade dessa doença. E se o paciente adoecesse durante o tratamento preventivo, ele ainda poderia usar a ivermectina, entretanto, teríamos que adequar a dose, aumentar e fazer tudo de acordo com o protocolo do tratamento, sem nenhum problema. E desparasitaria as pessoas que tomassem a ivermectina, lhes dando melhor saúde e lhes dando uma melhor condição de enfrentar a doença. Quanto mais cedo o vírus foi atacado, melhor para diminuir a replicação viral no período de incubação e aumentaria as chances de cura. Seria uma ação supervisionada pelo pessoal da saúde, que pode ser programada, não é nada muito sofisticado. E poderemos usar, segundo ele, a cada 12 dias, sabendo que leva um tempo para ser eliminada. Podemos aplicar esse medicamento antes dos testes de detecção viral e não importa se ele vai mascarar os sintomas, o importante é que ele vai dar tempo ao organismo para ele se defender. A prevenção é temporária, vai evitar a disseminação da doença nessa fase crítica, que é da intensa pandemia. Traz benefícios, portanto, individuais, coletivos e epidemiológicos a interromper a transmissão do Covid. Importante que se saiba que isso é uma prevenção secundária, à base de medicação, não é a primária, que é decorrente da ação de vacina. E aqui nós temos a campanha que foi realizada em Trinidad, na Bolívia, com a ivermectina profilática. Trinidad tem 130.657 habitantes e a população de 10 a 60 anos, que seria o público-alvo, é em torno de 100 mil, e foram excluídos 3.206 entre crianças pequenas, grávidas e amamentando. A população, portanto, que era a meta da campanha, estava em torno de 97 mil e já 9.700 já fazia o uso da ivermectina por conta própria. E haviam campanhas privadas que já atingiam 12 mil desses habitantes. E, então, a cobertura que foi alcançada com outras campanhas seria em torno de 75%. Mas a que de fato foi alcançada, quando eles fizeram a administração, foi de
44.090 pacientes pela campanha deles, sem contar as que já faziam consumo próprio. E eles atingiram um total de 58% da população total, ou seja, aquilo que era fundamental de fazer aquela imunidade de rebanho, em torno de 50%, que impede de fato a transmissibilidade e põe a doença sob controle, eles conseguiram atingir. Então, vamos ver, Trindade, antes e após a campanha da ivermectina. Antes da campanha, que foi realizada no dia 17 de maio, a curva dos casos com Covid estava ascendente, chegou a ter 10 casos num dia. E daí, quando foi administrada, a queda foi quase que abrupta, até atingir nesta região um caso. Esse gráfico dos óbitos semanais em Trinidad durante a campanha da ivermectina fica muito mais fácil de nós entendermos os resultados espetaculares do que eles conseguiram. Vejam que, neste período de 17 a 23 de maio, é quando a ivermectina foi administrada. Nessa semana, eles tiveram um total de 43 óbitos. Na semana seguinte da administração, nós já tivemos uma queda de mais da metade dos óbitos, que passou a 15, de 24 a 30 de maio. Na semana seguinte, de 31 de maio a 6 de junho, eles caíram mais ainda, praticamente mais a metade, foi para 8, estabilizou na seguinte semana e se tornou apenas um óbito na semana de 14 a 20 de junho. Isso representou, em 30 dias, uma queda nos óbitos de 97,6%. Espetacular. Fantástico resultado. Atualmente, eu sei que eles não estão tendo casos nenhum, assim me comunicaram. O Trial Site News é um site que investiga o uso off-label da ivermectina para tratar o COVID. É um site especializado somente em pesquisas científicas que possam ter algum interesse à população e eles estão investigando a ivermectina no COVID-19. E, como droga muito segura, que está aprovado pela bula como antiparasitária em todo o mundo. E eles fizeram entrevistas em vários países que estavam sabendo que havia utilização da ivermectina no COVID. Estados Unidos, Bangladesh, Índia, Colômbia, Peru, Bolívia, França e República. A República Dominicana tem os relatos mais interessantes sobre a utilização da ivermectina massivamente na população. Lá existe o grupo Rescue, que é o maior grupo de saúde privada da República Dominicana, que opera 3 hospitais próprios e inúmeros afiliados. E José Natálio Redondo, presidente do grupo, ele é conhecido na América Latina por inúmeras pessoas e médicos, pelo incrível sucesso do seu protocolo de ivermectina que está utilizando nos seus hospitais. Vamos ver o relato de José Natálio Redondo, que é bastante impressionante nos hospitais do grupo Rescue. A ivermectina realmente funcionou contra o Covid-19, segundo ele, quando trataram 1.300 pacientes com Covid na sua fase inicial e conseguiram curar 99% desses pacientes. E ele relatou o primeiro caso como ilustração. Era uma senhora idosa que foi atendida no pronto-socorro com Covid-19 e ela estava com hipóxia severa, internada, imediatamente foi no UTI, mas antes disso eles administraram uma dose de ivermectina. E no dia seguinte,
Eles esperavam que a paciente tivesse até piorado, porque o estado era grave, ela estava em hipóxia e ela era idosa. Quando foram passar a visita no leito, a paciente estava do lado e falando: estou bem, agora eu quero ir para casa. Foi impressionante. A média da infecção total, ele disse que passou de 21 para apenas 10 dias, com uma redução de 52%. Os efeitos colaterais foram muito leves, náusea, queimadura. E o TrialSide News continua a entrevista do Dr. Natálio Redondo, perguntando como ele havia sabido do tratamento, e ele informou que foi através das pesquisas do laboratório da Universidade de Monash, na Austrália, e como a medicação era praticamente sem efeitos colaterais, muito testada, e ele resolveu aplicar imediatamente e conseguiu 99% de cura, ou seja, ele conseguiu eliminar aqueles 19% de casos graves que evoluiriam mal, com até 40% de óbitos. Esses resultados foram incríveis e por isso ele fala uma dádiva de cima, uma dádiva de Deus. As autoridades sanitárias nacionais aprovaram a ivermectina na República Dominicana? Não. Continuam seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e outros financiadores. Como você foi capaz de tratar pacientes de COVID com a ivermectina? Simplesmente nós aprovamos dentro dos nossos hospitais o protocolo que implica no uso da ivermectina em todo. Com essa experiência tão precoce de tratar com ivermectina o Covid-19, a República Dominicana praticamente centralizou uma rede médica que compartilha suas experiências sobre ivermectina no tratamento do Covid. E se trocam, por exemplo, protocolos, dosagens, como estão indo os resultados no tratamento precoce do Covid, e todos trabalham de forma intensa e incansável para reduzir as consequências econômicas, sociais e de saúde dessa pandemia. E são vários os países que participam do grupo: México, Equador, Peru, Bolívia, Brasil, e temos orgulho de fazer parte também desse grupo. E mantemos correspondência com o Dr. Natálio Redondo e recebemos seu protocolo, suas experiências, e implementamos na área do tratamento uma dose mais forte que, coincidentemente, nós dois chegamos à mesma conclusão. Quando o paciente está gravemente enfermo, nós temos que dar a dose muito maior e mais prolongada da ivermectina para reverter rapidamente a doença. Conforme nós já dissemos, nós mantemos uma correspondência com o Dr. José Natálio Redondo, e no dia 29/6/2020, ele nos enviou uma atualização do grupo Rescue, dizendo que dos 1.500 pacientes que eles agora já tinham tratados ambulatorialmente com ivermectina, eles tinham conseguido que menos de 0,05 necessitassem de uma segunda visita ao serviço. O que eles faziam? Chegavam, testavam, viam que estavam com Covid, davam a ivermectina e diziam: olha, se vocês piorarem, vocês voltam. Então, menos de 0,05 retornaram, porque haviam curado-se com aquela simples dose. Agora, acontecia de ter pacientes bem mais graves que já chegavam com hipóxia, que estavam num mau estado geral e precisavam de hospitalização e isolamento. Desses, somente 1,2% progrediram para o estado grave. Vocês sabem que isso, no mínimo, era 5% naquele grupo chinês, ou seja, muito menos. E a melhor notícia de todas, a mortalidade, depois que eles implementaram o uso da ivermectina na emergência, ela caiu de 2,6% para 0,08%.
ou seja, eram esses pacientes hospitalizados, esses que iam para internação e, eventualmente, para a UTI, que eles conseguiram uma queda de mortalidade de 97%. Fantástico. No seu campo de atuação, esse protocolo. E ela comunicou aos Estados Unidos seus resultados, e agora o que ele relata é que tem muitos médicos nos Estados Unidos que estão adotando a ivermectina, mas praticamente isso é mantido em segredo. Eles não divulgam, fazem quase que escondidos, porque a ivermectina não. E por que será que os Estados Unidos continuam ignorando esses resultados maravilhosos da ivermectina? Perguntou o site Trial News para o Dr. Natálio Redondo. E ele respondeu diretamente: econômica. As grandes empresas e instituições não podem lucrar com um medicamento genérico, barato, patente quebrada, que é usado no tratamento de parasitas em todo o mundo. E, mesmo que venha vacina, ele diz, seria muito importante continuar tratando as pessoas que adoecem precocemente para que elas não evoluam para o estado grave. Então, mesmo que surja vacina, que aumente a proteção da população, a ivermectina ela continuará a ser necessária para tratar esses pacientes, porque a morte pelo Covid é uma morte muito horrorosa e a taxa de mortalidade para aqueles que entram. E quais seriam as propostas de Natálio Redondo para tratar o Covid? Em primeiro lugar, uma grande ênfase em tratamento precoce, no início da doença. Todo esforço deve ser feito para utilizar uma droga que iniba a doença logo no início, e a ivermectina tem esse efeito maravilhoso inibidor do Covid-19. E devemos tratar o maior número possível de fases precoces para que não atinjam a fase grave e crítica. Segundo, temos que desenvolver uma vacina. Mas há desafios importantes a serem vencidos no desenvolvimento da vacina, que nós posteriormente vamos comentar. O benefício de tratar precocemente, segundo o Dr. Natálio, é que você passa de 21 para 10 dias de internação, diminuindo 52% o período de hospitalização, enquanto que uma droga, como por exemplo o Remdesivir, reduz de 14 para 11 dias, ridículos 21%, menos da metade da ivermectina. E o Remdesivir não trata casos iniciais, ele requer internação, custa a ivermectina $38 um tratamento e o Remdesivir por 5 dias de tratamento $3.120. E os benefícios econômicos da ivermectina são mais do que óbvios, mais barata, elimina a doença mais rápido e diminui o tempo de contágio, e isso tem um enorme impacto para a sociedade. E qual foi a conclusão? Depois de fazer todas essas investigações sobre a ivermectina, do Trial Site News sobre o Covid-19 e as ações da ivermectina. Então, ele investigou em vários países, analisou os resultados, concluiu que existem dados mais que suficientes para que as autoridades de saúde dos Estados Unidos iniciem uma investigação séria sobre os efeitos benéficos da ivermectina no Covid-19. Muitas vidas foram perdidas porque o foco não foi o tratamento precoce, mas tardio. Vá para casa, não faça nada, e aqueles pacientes que iriam evoluir mal, aqueles 19% dos pacientes que pegam a doença grave, eles realmente evoluíram mal e são os responsáveis pelas mortalidades chocantes que nós viemos acompanhando dessa doença. Esqueceram que tratar sistemática e metodologicamente casos nos estágios iniciais, como todas as doenças na medicina, pode reduzir e reduzirá os números de casos graves e críticos, como aconteceu na República Dominicana.
99% desses pacientes na fase precoce curados. Vamos agora falar sobre a experiência de Itajaí, a Trindade brasileira. Nossa equipe conta com o professor Marcelo Molento, professor associado da Universidade Federal do Paraná e assessor da Organização Mundial da Saúde. Ele estuda há 25 anos a ivermectina e já participou até das campanhas massivas da Organização Mundial da Saúde para tratar a oncocercose na África. Ele e nossa equipe revisamos todas as fichas e todos os procedimentos antes de início da campanha e verificamos que Itajaí é organizadíssima e ficamos impressionados com a qualidade da saúde pública. O prefeito Volney José Marastoni também é médico e gestor de primeira. Digo que ele é um orgulho para a classe médica. A Universidade de Itajaí, a Univale, está envolvida e ajudando com a parte de informática. O paciente passa por todo um protocolo de preencher ficha, fazer consultas, daí que ele recebe o kit com receita médica, isso na primeira fase, tudo com orientação de grupos que alternam-se 24 horas para ter assistência todo o tempo. Qualquer paciente suspeito é encaminhado para outro lugar e ainda existe um outro protocolo que é hospitalar. Fantástica a organização de Itajaí. Na segunda fase, o paciente é reavaliado pela equipe médica, recebe 2 kits para o seu tratamento. O segundo para tratamento de 2 dias e o terceiro para repetir os 2 dias de tratamento após 15 dias para evitar uma outra aglomeração na distribuição. Qualquer paciente suspeito é encaminhado para outro local e o professor Raizildo Lobo, aposentado da USP de Ribeirão Preto, é quem vai analisar todas as análises estatísticas, que vão ser divulgadas em breve, tenho certeza que vão ser muito boas. Existem outras opções de tratamento no COVID, outras drogas que funcionam tão bem. O microbiologista Mobi Sayed, ele discutiu essa ação da ivermectina, remdesivir, leronlimab, comparando as 3 drogas que têm sido mais investigadas para o COVID. Das 3, ele chegou à conclusão que a melhor delas é a ivermectina por todos os motivos que nós já comentamos. Mas ele relatou um estudo preliminar de remdesivir que não foi muito animador, embora tenha sido realizado em 1.059 pacientes. E tudo aquilo que nós já falamos, de 15 dias passou para 11, a mortalidade com o grupo placebo foi de 11,9, mas a do remdesivir foi de 7,1, não foi nenhuma redução espetacular de 97%, como nós vimos com a ivermectina, e o preço muito maior do que o tratamento da ivermectina, $3.120 por. A ação do leronlimab no COVID-19, ele conseguiu definir alguns efeitos potenciais combatendo o COVID-19 e ele atua principalmente aumentando a imunidade do paciente para responder ao processo infeccioso. E funcionou restaurando o sistema imune criticamente doente na fase 3 do COVID-19. Mas os estudos estão em fase muito inicial. Estão limitados a um estudo de 15 pacientes em 4 hospitais de Nova York e agora eles vão entrar na fase 2 da droga com 75 pacientes com COVID na fase 2 ou 3 da doença. Mas mesmo assim, apesar da precocidade da implementação do uso dessa droga em humanos, o México se entusiasmou de uma tal forma com o resultado que vai tentar aprovar esse estudo de fase 3 com apenas 25 pacientes. Veja um absurdo da situação. A ivermectina está na cabeça como uma droga a mais potente de todas que foram testadas
E, no entretanto, eles tentam aprovar a toque de caixa outras terapias muito mais caras e até agora não tão eficazes. Vamos então agora dar uma espiada nas terapias que já foram aprovadas contra o Covid-19 nos grandes e poderosos países do norte, que nem tchum deram para a ivermectina, totalmente ignorado. E eles aprovaram terapias muito mais questionáveis e piores. Vamos ver? No dia 24 de 3 de 2020, foi aprovada uma infusão de plasma de pacientes convalescentes de Covid, e embora essa terapia possa dar muitos efeitos colaterais, possa dar inclusive reação anafilática, uma coisa nada agradável, tem que ser aplicada em hospitais, não dá para ser distribuída em larga escala para a população, como a ivermectina pode e já tem sido. No dia 30 de março, foi autorizado sulfato de hidroxicloroquina e sulfato de cloroquina, que somente atuam na fase inicial da doença, e não nas 3 fases como a ivermectina. Mais uma vez, ignorada totalmente pelo establishment. 1 de 5 de 2020 foi concedida autorização para o uso de emergência do Remdesivir, aquele medicamento que definitivamente é muito pior que a ivermectina nos estudos que já foram realizados. De 15 passa para 11 dias de hospitalização, ridículos. Em 7 de 5 de 2020, esse ridículo remédio, mas extremamente caro, foi aprovado para o Covid no Japão. E a Comissão Europeia, que é a Anvisa da Europa, também o aprovou para a Europa, para a comunidade europeia. E nem tchum eles deram para a ivermectina, que tem uma ação muito superior e também muito mais barata, muito mais efetiva, muito mais bem tolerada pelo organismo das pessoas. É de se estranhar e de se estranhar muito. Não é a ciência que está em jogo aqui, com certeza. No Brasil e nos Estados Unidos, a população negra e parda é a mais afetada pelo Covid-19. Em 25 de junho de 2020, o IBGE publicou que são 4,2 milhões de infectados pelo Covid-19 no Brasil, e 70% deles são pretos, pardos e pobres, que representam, no entretanto, 54,8% da população. Nos Estados Unidos, 18% da população é negra. E, no entretanto, 52 a 58% das mortes pelo Covid são de negros, de acordo com os relatórios da ANFAR. Na Geórgia, Louisiana e Alabama, as disparidades são ainda maiores, conforme o Centro de Controle de Prevenção e Doenças, CDD. Na Geórgia, 83% dos internados com Covid, fase grave, são negros, e eles, no entretanto, são apenas 32% da população. Em Louisiana, 71% dos óbitos são negros, e eles são somente 31% da população. No Alabama, 44% de óbitos, e são ainda menos 26% da população é negra. Onde estão agora os pontos quentes com o aumento do Covid-19 na África? Os 3 países com maior número de casos são África do Sul, Egito e Argélia. Só a África do Sul e Egito, eles já dão conta de 60% dos casos relatados no final de julho. A África do Sul tem o maior número de casos totais e mortes relatadas. Todos os 3 países com maior incidência não têm oncocercose e não recebem a ivermectina. Os locais com oncocercose são aqueles que recebem a ivermectina. Observem essa situação epidemiológica da oncocercose na África.
Mais de 99% das pessoas infectadas com oncocercose na África vivem em 31 países da África abaixo do Saara. Toda essa região esbranquiçada aqui é a parte seca, desértica. E daí começa a África Verde, que contém todos esses países aqui que constituem os 31 países da África subsaariana, porque o Saara está aqui, ela fica abaixo do Saara. E eles são os que contêm rios, eles são os que contêm a mosca preta, que aqui no Brasil se chama borrachudo e que transmite a oncocercose. Então, vamos dar uma olhada como estava em julho de 2020 o Covid no continente africano. Aqui, quanto mais clara for a cor, menor a contaminação, mais escura, maior contaminação. E é chocante a região da África do Sul, que está disparado na frente de todos os outros. E esta região aqui representa o Egito, que também tem um percentual alto de casos. E daí a grande maioria da África, do continente africano, é mais amarelo claro, e vejam agora novamente esta projeção da África subsaariana, porque ela é a que contém os pacientes com oncocercose que recebem ivermectina. Os países mais afetados são todos daquela região, ou do Saara, ou lá no sul, que é o país dos ricos, é o país das pessoas brancas que não têm filariose, não têm oncocercose e não recebem a ivermectina. Eles tiveram 287.796 casos de Covid agora em julho, total. Né? O Egito vem com 83 mil casos e Nigéria com 33, tudo lá na região desértica que não tem oncocercose. Também Gana, Algéria, Marrocos, são todos esses estados que estão com muitos casos, são todos daquela região árida e não da África subsaariana. E veja a estratégia da OMS para controlar a oncocercose na África. Eles, de 120 milhões de pessoas que vivem em 37 países endêmicos, a principal estratégia é dar ivermectina para matar a microfilária que infectam essas pessoas. E eles usam vários parceiros que dão a grana, o dinheiro para fazer essa imensa campanha anualmente realizada. Então, ela tem a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Organização Mundial da Saúde. Agora, vejam aqui como os recursos de saúde são distribuídos para o continente africano, isso num relatório da própria Organização Mundial da Saúde de 2014. E observem que esta região aqui, que está com rosa, é a que recebe a maior parcela de recursos. E essa região aqui em amarela é a segunda que recebe a segunda maior parcela de recursos. E observem aqui agora aqueles países listados da África subsaariana, que eu coloquei todos coloridos com o coloridinho dos seus países que estão neste mapa. Então, a gente observa que essas três, Etiópia, Congo, Moçambique, elas têm um percentual muito alto de recursos e o Covid aí é uma parcela de 0,4% a 2,8% do que ocorre na África do Sul, que é a África dos ricos, dos brancos, da alto nível socioeconômico, diferentemente da Etiópia, Congo, Moçambique, que é pobre, sem saneamento básico, com fome, com más condições de vida, e, no entretanto, eles ganham de 10-0 da África do Sul na questão do Covid, que vai de 0,4% a 2,8% apenas de caso em relação aos da África do Sul.
Também Madagascar, Uganda e Tanzânia recebem bastante, e olha que impressionante, a Tanzânia é de 0,018 e Madagascar, que é um pouco mais, 1,7% dos casos que tem na África do Sul. A Tanzânia, até agora, 509 casos apenas. E Angola, em seguida, com 506 casos, 0,018. Ou seja, gente, nós estamos numa situação que é muito clara. Onde se recebe ivermectina, onde temos as campanhas poderosas de muito dinheiro, distribuindo com bastante frequência e grande quantidade da medicação, despencou de fato a incidência de ivermectina e coincide com essa África Verde que vocês conhecem. Então, como explicar a brutal diferença do negro africano e do americano em relação ao Covid-19? Lá na América, aqui nos Estados Unidos, eles morrem pra caramba, eles são a raça mais afetada, e na África, eles estão dando baile nos lugares que são, inclusive, mais ricos e poderosos. Eles são a mesma raça. Nenhuma biologia consegue mudar da noite para o dia. Esqueçam. São necessários milhares de anos de seleção natural para que isso aconteça pela biologia. Quando a biologia não explica, o meio ambiente sim explica. E isso que nós observamos, porque a África úmida que está protegida é a África dos rios, é a África das moscas, é a África da oncocercose. E é a África que recebe a ivermectina em campanhas anuais ou bianuais. Por que a ivermectina é a melhor explicação? Porque é a droga mais potente antiviral que existe contra o Covid até o momento. Além disso, muitos trabalhos indicam que ela tem um efeito prolongado de proteção, que excede de muito o tempo de circulação da droga. Talvez pelo efeito imunorregulador que ela tenha, mas de fato a gente não sabe como isso funciona, nós só temos o dado. Funciona assim. Né? Nada mais existe nessa região da África que explicaria. O resto é sujeira, é falta de higiene, é desnutrição, é muita pobreza, e daí eles teriam que ter a mesma evolução que nós da América tivemos, sendo negros e pobres, em vasta maioria, nesses nossos países. As mesmas condições do negro africano no Brasil são aquelas dos negros pobres da África. Talvez aqui seja um pouquinho melhor, mas os resultados da pandemia foram muito piores aqui. As dificuldades e desafios da vacina atual para o Covid-19 não são pequenos. Nós temos, principalmente, barreiras técnicas bem graves a serem transpostas, porque as proteínas do spike são as principais que induzem a produção dos anticorpos, mas parece que esse vírus não é muito bom na produção desses anticorpos, e ele começa a decair muito rápido, às vezes no período de convalescença ele já está desaparecendo, isso quando se infecta pelo próprio vírus. Imagine com uma vacina que já vai ter isso atenuado. Tem determinadas exposições prévias do organismo, como ao soro tipo 5 do adenovírus, que prejudica ainda mais. E se essa proteína spike é a que desenvolve a imunidade da vacina, será que ela é necessária ser utilizada completa ou só em um pedaço? E será que ela consegue impedir a transmissão do Covid ou a pessoa fica com uma certa viremia e só um pouco mais atenuado? Até agora, tudo isso é incerto. E tem a questão da viabilidade de produção e regulamentação em larga escala, as barreiras legais, acordos de transferências e licenciamento e outras considerações. Por exemplo, qual a duração potencial da imunidade, qual o número de doses de vacina que vai ser necessário dar para conferir uma imunidade boa, que não vá manter o indivíduo com uma certa viremia e transmissor. E, no momento, mais ou menos 12 vacinas estão sendo testadas nos ensaios da fase 1.
Existem muitas campanhas difamatórias contra a ivermectina no tratamento do Covid-19 circulando em nosso país. Todas têm algo em comum. Falam que a ivermectina é fake, que é mentirosa, que não faz o que pretende com a utilização no Covid-19, mas não adicionam uma prova sequer científica contra a ivermectina. Não conseguiram comprovar que não atua como droga antiviral no Covid-19. Não conseguiram comprovar que ela é prejudicial. Não conseguiram comprovar que não reduz a mortalidade do Covid-19. O que provaram, então? Que são as verdadeiras fakes. E que, como toda mentira, os motivos não são nobres. Dr. Natálio Redondo que o diga. Tem muitos interesses econômicos envolvidos nisso. Estão buscando uma terapia mais cara, ainda que menos eficaz. Nos Estados Unidos, os médicos que a utilizam o fazem quase que em segredo. Com o conhecimento atual, podemos dizer que venceremos essas campanhas difamatórias com a verdade científica na mão e pessoas salvas de montão. Graças a Deus, as pessoas não estão acreditando nessas fakes. Para os que duvidam que a ivermectina é antiviral, nós temos uma bomba científica. Existem mais de 757 patentes de ivermectina registradas como antiviral. Muito antes da erupção dessa pandemia, a ivermectina era já tratada como droga antiviral, produzindo todas essas patentes. Quando um registro de patente é emitido, significa que o pesquisador já gastou muito dinheiro para conseguir as provas, já gastou muito para demonstrar o efeito antiviral que ele vai patentear. E nenhum processo de patente começa com menos de $5.000 nos Estados Unidos e na Europa. Ele é um processo altamente confidencial e o conteúdo da patente só é avisado ao mundo quando ele já for aceito. Gente, então 757 patentes já foram emitidas, já foram anunciadas ao mundo que a ivermectina atuou contra aquele determinado vírus. Os que dizem que a ivermectina não tem ação antiviral desconhecem o seu potencial. E ela tem 2 mecanismos de ação antiviral, mas apenas um deles está 100% provado. Depois de todas essas exposições, quais são as nossas conclusões sobre a ivermectina e o Covid-19? A vacina ainda não está completa, ainda tem problemas de segurança, tem de proteção, se vai precisar de uma dose, 2 doses, quantas mil doses vai necessitar, isso não está ainda concluído. A mortalidade hospitalar, entretanto, não está parada. Para os pacientes graves, gira em torno de 15% a 20%, e os gravíssimos, quase metade dos que vão para o UTI morrem. Então, nós não podemos aguardar. Precisamos de uma droga que atue aqui e agora, para que esses pacientes não venham a evoluir de forma tão desfavorável. Muitos artigos saíram falando sobre a ivermectina e todos eles foram 100% favoráveis. Todos os médicos que utilizaram a ivermectina ficam encantados com a sua eficácia, com a sua rapidez, com a velocidade de recuperação dos seus pacientes e se entusiasmam. Eles contam de um para o outro. Por isso que, com tanta publicação contrária à ivermectina, ela continua explodindo no nosso país e ganhando cada vez mais adeptos. É impossível você impedir que a verdade seja conhecida.
E o sucesso da ivermectina é basicamente decorrente do seu mecanismo de ação. Lógico que existe um mecanismo que foi muito recentemente descrito por um pesquisador, inibindo aquela glicoproteína dos espetinhos e que seria bloqueada pela ivermectina, impedindo a entrada na célula do vírus. Mas essa necessita de ser corroborada. Já o outro mecanismo de ação é mais do que provado, onde a inibição das importinas alfa e beta, impedindo que o núcleo receba o material genético do vírus e comece a se replicar. Nenhuma droga até hoje conseguiu demonstrar uma duplação antiviral. Porém, segundo o Dr. Marcelo Molento, pesquisador de 25 anos da ivermectina, nos afirmou que nós podemos aguardar outros mecanismos de ação antiviral da ivermectina que estão sendo estudados em laboratórios pelo mundo afora. Então, provavelmente porque ela tem múltipla ação antiviral, que ela é tão fantástica. Vamos aguardar essas pesquisas com muita esperança no nosso coração. E, somente para dizer aos puristas que estão em andamento vários estudos controlados, randomizados, duplo cego, tudo como mando figurino para sair nesse segundo semestre. E nós vamos ter ainda mais evidências pró-ivermectina do que temos no momento, que já são bastante. E aqui nós terminamos essa apresentação, espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Eu sou a médica Lucy Kerr, 20.963 de CRM, e até a próxima.